19 de dezembro. São Timóteo e Santa Maura, mártires. Século IV. Timóteo e Maura é o glorioso casal que no quarto século, em que 19 de dezembro, recebeu as palmas do martírio. Timóteo era natural de Perábia, na Tebaia, e recebeu dos pais uma educação esmeradamente cristã. Era o tempo das perseguições religiosas, e bem implantadas devidas ser as maximas da religião no coração da crença, e que mais tarde haveria de defendê-las e sustentá-las na luta contra a heresia. Desde bem cedo existiu na alma de Timóteo o desejo do martírio, a aspiração esta que depois teve plena satisfação. Apareceu em Perape Ariano, governador pagão daquela região, com o intuito de exterminar o cristianismo. Foi dado aos cristãos um prazo dentro do qual haveriam de abandonar religião e oferecer incenso aos ídolos. Timóteo foi um dos primeiros chamados à presença do governador, declarando que preferia antes morrer do que se tornar apóstata. Negou também a entrega dos livros de religião, dizendo a Ariano: os livros são meus queridos filhos. Monstro seria o pai que entregasse os filhos aos inimigos. Essa resposta enfureceu ao tirano, de modo tal que deu ordem que as orelhas de Timóteo fossem furadas com ferro em brasa. No meio dessa tortura, Timóteo continuou a louvar a Deus em alta voz. Ariano, ainda mais excitado, ordenou que o Marte fosse pelos pés pendurado numa coluna e amarrado ao pescoço uma pedra pesada. Houve quem suscitasse em Ariano a lembrança de Maura, jovem esposa de Timóteo, que sem dúvida teria grande influência sobre o Marte e com facilidade moveria a renúncia da fé. Chamada Maura, esta de fato prometeu ao governador envidar todos os esforços para conservar a vida do marido. Maura era cristã, mas faltava-lhe a coragem de sofrer alguma coisa pela fé. Além disso, tinha um grande amor ao marido, a quem estava casada há 3 semanas apenas. Vendo Timóteo em tão miserável estado, fugiram-lhe as forças. Apenas voltando a si, deram-lhe a ocasião de falar então ao marido que tinha sido tirado da coluna. Impressionada pelo que vira, esqueceu-se de Maura das obrigações de Cristo, e entre soluços e lágrimas começou a insistir com Timóteo para que se poupasse e obedecesse às ordens do governador. Timóteo, porém, indignado com o modo da esposa, disse-lhe: Maura, já não te conheço. És então pagã ou cristã? É esta linguagem de que uma esposa educada na religião, em vez de animar-me, ajudar-me a levar a cruz, vens para me desviar? Queres que perca minha alma em troca de um prazer passageiro que me livre de um curto martírio para sofrer penas eternas? Reconhecendo Mauro o erro, prostrou-se aos pés do marido, pediu-lhe perdão e conselhos sobre o que deveria fazer. O que deves fazer? Respondeu Timóteo. Vai ao governador e diz-lhe que, longe de demover o teu marido, estás resolvido a acompanhá-lo no martírio e morrer com ele. Mauro assustou-se com essas palavras, mas Timóteo animou, despertando na alma da esposa confiança em Deus e mostrando-lhe o exemplo de tantas outras senhoras da mesma idade que pro, prontamente se sujeitaram às atrocidades do martírio. Ajoelhados ambos em oração fervorosa, pediram a Deus força e, força e graça para a luta. Enquanto rezavam, desfizeram-se os temores na alma de Maura. Resoluta levantou-se
e dirigiu-se ao governador, que comunicou-lhe que, em vez que comunicou-lhe que, em vez de dissuadir o marido, pronta estava para compartilhar com ele as dores do martírio. Ariano mandou que fossem arrancados os cabelos e cortados os dedos e o corpo queimado com enxofre e piche. A sentença final, porém, foi que Maura, como marido, fosse crucificada e os patíbulos colocados de maneira que um visse os sofrimentos do outro. Assim morreram os dois esposos, unidos pelos laços do matrimônio, e unidos na morte por um grandioso martírio. Maura quis sugerir ao marido uma apostasia disfarçada, aconselhando-lhe que fingisse sujeição às ordens do governador. O exemplo de que Eva, que mal aconselhou ao marido no paraíso, tem sido imitado e ainda é presentemente por muitas mulheres. Jezabel deu ao rei Acabe o conselho de apoderar-se da vinha do próprio Nabote. Da mulher, o piedoso Jacó recebeu o conselho de abandonar a Deus e amaldiçoá-lo e procurar a morte. Adão seguiu o conselho mau de Eva, caiu e foi castigado. Acabe aceitou as insinuações da mulher e foi castigado. Mais prudente foi Timóteo, que em vez de aceitar a proposta de Mauro, convenceu-a do erro e despertou-lhe no coração sentimentos de verdadeira contrição. É exemplo que deve ser imitado por todos os maridos, mal aconselhados pela mulher, mas também as mulheres olhem para o exemplo de São Timóteo, quando o marido as quer seduzir, para que um ato de lei de Deus, para, para um ato que a lei de Deus proíbe. Perante o tribunal divino não vinga a desculpa. Foi meu marido que me aconselhou e eu segui o conselho. Adão desculpou-se, dizendo: A mulher que me deste por companheira deu-me a fruta daquela árvore e eu comi. Deus, porém, sem atender a desculpa, respondeu: Por que deste ouvidos à voz da mulher e comeste daquela árvore que eu tinha proibido? Que comesse até proibido? Que comesses a terra seja maldito por tua causa e em teu trabalho.